Tudo bem, pessoal? Resolvi fazer um complemento ao vídeo anterior, porque revendo-o, eu me dei conta de que quando eu mencionei pela segunda vez, se não me engano, a família LGBTQ, e falei que poderia não haver um pai, né, que era uma peleja, é uma peleja, na verdade, do grupo LGBTQ, eu conduzi o meu discurso de um modo a talvez fazer vocês acreditarem inadvertidamente de que a família LGBTQ, sob esse aspecto da função paterna, pudesse eventualmente se distinguir de qualquer outra família dita heteronormativa. Ou seja, tanto nas famílias ditas tradicionais quanto nas famílias modernas, para a psicanálise, para a antropologia estrutural do Levi-Strauss, não existe carência de pai, falta de pai. Esta é uma noção típica da psicologia, de saberes imaginários como a psicologia em todas as suas vertentes. A gente escuta isso nos órgãos de comunicação, vê isso em sala de aula, escuta isso aí nos conselhos tutelares, pela boca de uma série de profissionais, e o que acontece é que, para a psicanálise, bem como para a antropologia estrutural do Levi-Strauss, essa fórmula clichê, fulano tem carência de pai, simplesmente não existe. Porque o pai, pensado como função, eu dizia, pouco importa quem seja este sujeito, pouco importa aonde ele tenha nascido, crescido, é de se presumir que ele teve um pai sob o ponto de vista simbólico. Quer dizer, esse pai eventualmente coincide com o pai concreto, pai de carne e osso dele, o pai biológico, mas não necessariamente. E hoje em dia, com esses ditos novos arranjos familiares de todo tipo, recasamentos e por aí vai, abandono dos filhos pelos pais e etc., é de se presumir, então, que a função paterna foi exercida por alguém. Tá? Esse alguém, eu dizia no vídeo anterior, pode ser o irmão mais velho, pode ser o tio, pode ser o padrinho, pode ser o novo marido da mãe dessa criança, pode ser a companheira da mãe dessa criança e pode ser a própria mãe da criança. Como assim? Essa é uma tarefa de fato delicada, espinhosa, porque ao mesmo tempo em que a mãe vai funcionar para esta criança hipotética como objeto primordial de amor, ela sabe perfeitamente que não pode se misturar, não se diferenciar subjetivamente do filho. Ou seja, ela própria, esta mãe hipotética, que desempenha simultaneamente as funções materna e paterna do seu ou dos seus filhos, ela sabe, porque pesa sobre ela a lei de interdição do Édipo, que ela tem de separar as coisas. Vamos pegar um exemplo da vida cotidiana, né? Mamãe, papai viajou embarcado na Marinha Mercante por 6 meses. Eu posso dormir na sua cama com você? E a mãe diga, não, esse é o lugar do seu pai, você tem o seu quarto, a sua cama. É claro que isso que eu estou contando para vocês é uma caricatura, é um exagero, mas é para vocês terem a noção perfeita de que uma mãe pode impor e deve impor interditos a essa pretendida, desejada fusão do filho com ela. Então não precisa haver pai algum. Vejam, essa mulher pode ter eventualmente engravidado na lua de mel, na volta o carro sofre um acidente, o marido morre, o pai
da futura criança, ela não se casa mais, vive sozinha com esta criança, o que, aliás, não é nunca uma boa ideia, né? Não é saudável para a criança que ela seja o único ou primordial objeto de amor da sua mãe pelo resto da existência, né? Mas isso pode ser compensado, então, com mães que, de fato, não são completamente dedicadas ao filho, mas possuem interesses no trabalho, têm amizades, etc, 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 né? Importante é evitar essa cola absoluta entre mãe e filho. Então, essa mãe hipotética do acidente que eu falei, terrível, ela pode resolver criar sozinha o filho, né? E falar, seu pai foi um homem com quem a mamãe se casou, ela amou muito papai. Quando mamãe e papai estavam voltando da viagem que eles fizeram depois que se casaram, teve um acidente horrível, o papai foi para o céu, mas o papai está em algum lugar. Vejam só, não é à toa que a oração que Jesus nos ensinou diz: Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, aquilo que a oração está dizendo metaforicamente, do ponto de vista da psicanálise, curiosamente seria referendado pelo texto Totem e Tabu do Freud, e que sinteticamente significa o seguinte: o pai, ele é ou se torna forte quando ele está longe. Esquisito entender isso? Difícil entender? Pois bem, Jesus, para os cristãos, foi a encarnação de Deus entre nós, homens e mulheres. E o que aconteceu com ele? Foi crucificado. Mas ele foi ressurreto na carne. Não importa. O que importa é que, sendo a própria encarnação de Deus e, portanto, o próprio Deus para os cristãos, não estou dizendo que é verdade nem que é mentira, ele foi crucificado, foi morto. Então, reparem que quando Freud constrói a hipótese mítica do Totem e Tabu, dos filhos que um dia se reúnem e matam o pai e o devoram num banquete canibalesco, somente depois que se dão conta de que haviam matado este pai da horda, esse chefe da horda, esse pai deles todos, passam a venerá-lo ao invés de odiá-lo ou de temê-lo. E interditam que o pai possa ser morto dali para frente. Mas o texto chama-se Totem e Tabu, eu dizia. Então, tabu do parricídio, tabu do incesto. O totem aponta para o fato de que, para homenagear este pai, que havia sido morto pelos próprios filhos, eles fazem uma escultura, o mais das vezes de madeira, um caule de madeira, né, como a gente vê em filmes americanos, por exemplo, e esculpem na madeira a imagem de um animal, uma águia, um urso, normalmente um animal muito poderoso, que como que simboliza, representa a força que o pai possuíra antes de ser morto pelos filhos. E em relação a este totem, há uma veneração, há um respeito. Existem mesmo em várias culturas humanas, né, sem escrita, hoje, nos dias de hoje, dias especiais em que se venera a memória do pai, fazendo o quê? Sacrificando e comendo aquele animal que está representando o pai no totem. Isso, será que lembra alguma coisa a vocês? Tomai e comei, este é meu corpo. Quer dizer, Freud, na verdade, no Totem e Tabu, está estabelecendo um nexo
entre o mito evangélico de Jesus, pouco importa sobre esse aspecto que ele tenha existido em carne e osso ou não, e eventos muito mais antigos que teriam se passado na história da humanidade. De sorte que a história de Jesus seria uma espécie de revival daquilo que houvera muitos e muitos e muitos milhões ou milhares, centenas de milhares de anos antes. Tá claro? Então, essa carência de pai, ela verdadeiramente não existe, porque se existisse ou se existir, isso significaria dizer que o que acontece nesse caso é a psicose dessa criança quando ela estiver adulta. Porque a psicose é fundamentalmente, basilarmente para a psicanálise, a fusão subjetiva da criança com a mãe. Ou seja, houve, podemos dizer alegoricamente, uma realização do complexo de Édipo. Porque não houve uma interdição ao Édipo, já que não houve a lei do pai, a intermediação do pai, que o Lacan, para assinalar mais ainda o caráter abstrato, embora muito forte, que esse pai simbólico tem, nomeou isto de nome do pai, ou seja, o pai é apenas um nome, não precisa ser nada além disso, mas é um nome que interdita a relação edípica entre a mãe e a criança, que é tudo que a criança precisa para se tornar um sujeito diferente do sujeito que é a mãe. Caso essa intervenção da lei do pai não aconteça, entretanto, subjetivamente, criança e mãe continuarão como que sendo o mesmo sujeito. Aristóteles, o grande filósofo da antiguidade, dizia que a amizade são dois corpos com uma alma só, ou uma alma em dois corpos, para denotar como é que amigos de verdade têm de ser próximos um do outro. Então eu diria que um psicótico, em relação à sua mãe, é como se fosse um único sujeito em dois corpos. Não pode acontecer isto, tá? Aquilo de que Aristóteles fala sobre a amizade é uma frase bela, poética, eloquente sobre isso, que é algo tão bonito quando acontece, né? E é por isso que é tão raro, amizades verdadeiras. Mas isso não pode acontecer, essa fusão, né? E é preciso não esquecer que em grego, alma era chamado de psique. Nós chamamos a mente humana, o psiquismo humano, em relação a essa deusa da antiguidade grega, psique, a alma, né? Então tem um processo aí de metaforização do que é psique para a psicanálise, para as psicologias, né? Embora por uma outra pegada diferente da psicanálise, e a ideia muito antiga, milenar, multimilenar e mitológica de alma. Alma, né? Então a gente poderia dizer que o Freud escreveu sobre a alma humana, sob vários aspectos, tá? Voltando, entretanto, à questão do significante, me ocorreu de acrescentar um exemplo da clínica lá no SPA. Né? Uma estagiária minha, vários anos atrás, atendia uma adolescente de seus 13, 14 anos, cuja queixa, né, cujo motivo de busca pelo atendimento era o fato, não inicialmente isso dito por ela, mas pelos responsáveis que a trouxeram ao SPA, de que ela era muito esquecida. E ela subjetivou isso e falava frequentemente durante a análise, durante as sessões, que ela era muito esquecida.
Um dia, ela foi com a família fazer um passeio numa praia dessas aí da região dos lagos. A família, ao final do passeio, juntou tudo, né, aquela farofada, botaram tudo no carro, todo mundo entrou no carro e deram no pinote. Com uma questão apenas, um problema. Esqueceram da jovem, da menina. Sabe o filme Esqueceram de Mim? Pois é, foi mais ou menos isso. Então, quando ela falava, vejam só, eu sou muito esquecida, à primeira vista, ou à primeira escuta, pode parecer que ela se esquece das coisas. Entretanto, esquecida tem mais de um sentido. Era um significante, portanto, que não significava o fato dela ter má memória, mas sim o fato de que a família frequentemente se esquecia dela. Depois desse episódio da praia, ela começou a recordar de outras circunstâncias ao longo de toda a vida em que ela, seja objetivamente, seja porque assim se sentia, assim se percebia, havia sido objeto, frequentes vezes, de esquecimento por parte da família. E aí a questão muda completamente de uma queixa, eu fui procurar o psicólogo porque eu esqueço demais das coisas, preciso de uma técnica para não ser tão esquecido. Quem sabe até tomar um remédio passado por um psiquiatra, um neurologista. Outra coisa é dizer, eu sempre fui esquecida pela minha família. Tá claro? Esquecida, então, com esta acepção, seria um significante.